Olá, bem-vindos ao Diário Esportivo, nesta segunda-feira, 14 de agosto de 2017. Estou aqui nas presenças do técnico do São Bernardo, Wilson Júnior, e do repórter Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo ótimo. Muito bom estar aqui. Tudo tranquilo, Derek. Maravilha. Então vamos aos destaques do programa de hoje. São Bernardo dá início ao planejamento para 2018. Times da região perdem na Copa Paulista e na segundona do estadual. Com show de Hernanes, São Paulo vira para cima do Cruzeiro. Palmeiras cede empate para o Vasco no Rio de Janeiro. Bom, vamos começar então o programa desta segunda-feira falando a respeito do São Bernardo. São Bernardo que já iniciou o planejamento para a temporada 2018. Todo mundo esperava muito que ainda estivesse em atividade, né? Nesse fim de semana a gente teve aí a conclusão dos times que acessaram o Campeonato Brasileiro da Série C. O São Bernardo infelizmente caiu nas oitavas de final. Mas o Wilson Júnior, que está aqui presente, técnico do Tigre para a temporada que vem, São Bernardo já iniciou o planejamento, né, Wilson? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, que é verdade, né? Lógico que não era como nós queríamos, né? Porque realmente trabalhamos muito para tentar esse acesso e acho, no meu modo de ver, por mais que era complicado, tínhamos condições de ter chegado. Mas, enfim, mediante do tempo de trabalho, acho que o São Bernardo conseguiu hoje também ter 50%, 60% pelo menos do elenco aí já montado para 2018. E começamos a trabalhar já a partir de segunda-feira passada no planejamento, com renovações, já mapeando jogadores, fazendo prospecção de atletas, para nós realmente tentarmos esse acesso na Série A2 de 2018, que vai ser muito difícil, mas o São Bernardo está tentando, com os pés no chão, fazer um grande trabalho. O tempo foi ingrato com o São Bernardo, né? Você chegou, teve aí uns 20 dias mais ou menos para conhecer o grupo e impor sua metodologia de trabalho e estrear na Série D. E agora você tem aí 5, 6 meses para planejar um time para uma temporada inteira, né? É óbvio que para o treinador, para você, se pudesse escolher, que você tivesse um tempo, pelo menos para você montar o time como você quer, com as peças que você imagina que possa dar certo, pensando na temporada inteira, né? Fattori, o time na Série D foi complicado. Pegou já, acho que era mais ou menos 16 dias aí para começar o campeonato. E você tinha algumas peças que foram chegando, então você tem que adaptar e principalmente as duas primeiras rodadas, o desconhecido ainda, não saber mais ou menos como eram os adversários, ter que buscar informações e tudo ao mesmo tempo. Mas acho que o time conseguiu ter um padrão ali de jogo, lógico, que não é o ideal mesmo. E agora, por outro lado, você tem bastante tempo, né? E também alguns jogadores voltam a trabalhar já o mês que vem. E você também tem que ter muito cuidado também, para não saturar o jogador também. Você está trabalhando sem competição. Mas, por outro lado, vamos tentar fazer uma programação, planejamento que os jogadores não fiquem tão saturados, que nós conseguimos tirar proveito. E em novembro, se Deus quiser, conseguir todos os atletas que estarão no grupo da A2 já estar conosco. A gente sabe que você trouxe alguns jogadores para essa Série D, que inclusive já vão continuar para a temporada que vem, né, Wilson? E outros estão negociando renovações de contratos, outros infelizmente não continuarão. O que dá para se adiantar para a torcida de São Bernardo de quem continua para 2018, quem já está em conversa com a diretoria? Os dois centrais que acabaram jogando continuam, né? O Dogão e o Douglas continuam, o Edivan e o Assis também continuam, né? O Thiago César e o Guilherme Noé também continua, o Francis Mar continua, né? Aí você tem o Alvinho, que também acertou essa semana também, final da semana continua, o Ricardinho também tinha contrato, continua, né? Nós perdemos o Johnny, que foi para a Linense, fez um contrato já para o Paulistão do ano que vem. Alguns atletas que até por contratação não vão continuar, o caso do João Francisco, quem mais? E alguns outros atletas que estão em negociação também, que de contrato mais longo, né? Mas esses aí que foram mais os que estavam com a gente chegaram agora, esses todos continuam, produziram, né? E nós, com o São Bernardo, conseguiu renovar contrato com esses jogadores. Também chegou o Rodrigo Celeste, vindo do Ituano também, um atleta que já vinha, eu já tinha mapeado, o São Bernardo também, conseguimos trazê-lo também. Então, você vê que já tem uma espinha aí, agora nós estamos buscando alguns nomes, estamos com o tempo, analisando muitos jogos, tanto eu, o Peixe, o Edgar, o Nível, que é o observador também, o Departamento de Análise de Desempenho. Todos nós estamos trabalhando ali para tentar conseguir achar as peças, né?
E, claro, e tentar errar o menos possível. Sem dúvida. Agora, e os jogadores que estão emprestados? A gente sabe que o São Bernardo passa um momento financeiro não muito bom. Os jogadores também, eu imagino que eles querem estar numa primeira divisão, querem jogar, é claro. E como que fica essa situação aí? Os jogadores que estão emprestados, o Bernardo tem muitos atletas aí em times da Série B. Você conta com eles, tem uma conversa, é uma possibilidade? Como que você vê? Eu acho difícil a maioria, né? Você tem o Alisson, né, o Daniel goleiro, você tem o Felipe Matheus no Boa Esporte, o Walterson que está no Figueirense, o Eduardo que saiu do Atlético, está em outro clube agora, foi pro CRB, né? Você tem o Marinho no Bragantino, tem o Marcinho no São Paulo, que é muito difícil. Hoje eu acho que o Daniel talvez e o Alisson, os outros eu acho muito difícil, porque o Daniel até mais pelo que é a vontade dele permanecer, né? Porque também é um goleiro que vai ter mercado de Paulistão, né? O Alisson garoto também é mais difícil conseguir algo e eu conto muito com o Alisson, um jogador que eu gosto muito, né? Eu acredito muito no potencial do Alisson, um jogador muito versátil. Vamos ver se nós conseguimos ficar com ele. É um jogador também custo também, né? Não é um jogador caro. Os outros pro padrão do São Bernardo hoje é muito caro, né? E queira ou não, uma moeda pro São Bernardo na frente, tanto o Waltz, o Eduardo, o Marinho, enfim. E todos vão ter proposta, com certeza, de times de primeira divisão. Eu queria saber também de você. Você é um técnico da cidade, né? Sim. Você casou muito bem com o clube e tem esse a mais, né? Essa identificação com a cidade também. A gente está na semana do aniversário de São Bernardo do Campo. Queria saber, Wilson, como é que é? A gente até já teve essa conversa num treino outro dia, justamente de quanto a cidade carecia de um time que representasse ela da maneira como deve, né? Que via sempre as vizinhas São Caetano e Santo André figurando aí nas principais competições, chegando longe, conquistando títulos. E nesses últimos 15 anos aí de Tigre, a gente vê a cidade cada vez mais junto com o clube, né? Obviamente que caiu um pouco a média de público e tudo mais, já foi um pouco melhor, mas acho que é importante o São Bernardo ter esse time forte e tentar agora, em 2018, voltar à elite, obviamente, né? Não, é verdade. Quando fundou o São Bernardo, nós ficamos muito felizes como morador, né? Porque, como do esporte também da região, porque como um dia até conversei com você, nas rodas mais de futebol, né? Que todo mundo falava, é complicado, você viu o São Caetano, o Santo André e o São Bernardo não tinha mais uma equipe figurando entre Paulista da primeira divisão, na 2, pleiteando vagas maiores, né? Hoje você vê o Esporte Clube também, tá tentando também, eu torço muito que possa conseguir também. Mas enfim, isso fazia muita falta. E quando veio o São Bernardo, a cidade abraçou, né? Todos nós torcíamos. Eu lembro que eu estava morando fora do Brasil e, torcia muito. Meu irmão ia no jogo, meu pai falou, agora vai, né? E, que legal, tem que ver o ambiente, porque é um ambiente diferente, é um ambiente gostoso, até ainda mais como foi feita a fundação do clube, né? Então, para nós, os moradores, o São Bernardo hoje faz parte da nossa rotina de vida, né? Eu tenho certeza que esse final da Série D mostrou de novo o público de novo, eles viram, você viu que aplaudiram, por mais que todos estavam tristes, mas viram o empenho, como o time jogou, como o time se dedicou, né? E eu tenho certeza que isso marcou essa mudança, porque você tem um descenso e o público voltar ao estádio é muito difícil, né? E o público voltou, eu tenho certeza que agora na 2 também vai nos apoiar, né? E pessoas que estão tentando fazer um trabalho, o Edinho Edgar tentando fazer um trabalho com muito sacrifício, mas com muito amor, muita paixão pelo clube, né? E eu acho que os torcedores da cidade reconhecem isso. Só lembrando que o São Bernardo foi eliminado no Campeonato Brasileiro da Série D para o São José nos pênaltis, né, no jogo do 1º de maio, que o Wilson Júnior citou. Fator? E a Série A2, o que o torcedor pode esperar? A gente está falando de montagem de elenco, a gente sabe que a Série A2 é um campeonato dificílimo, só sobem 2, deve continuar dessa forma, né? Não tem perspectiva de mudança. Como o São Bernardo encara, sabendo que tem outros times que ficaram deste ano, como o Audax, que caiu também com o São Bernardo, também tem condições financeiras, digamos assim, para montar um bom time. O que o torcedor pode esperar aí do São Bernardo? Então, a nossa vantagem hoje, nós estamos aí com mais ou menos uns 12, 13 jogadores já no elenco, né? Mas vai ser um campeonato muito difícil. Eu falo que é um campeonato mais difícil que a primeira divisão, porque são algumas equipes de tradição e outras com poder aquisitivo melhor que o nosso, né? Isso não significa que vai chegar, porque não é o dinheiro, às vezes não é tudo, mas ajuda, né? Você ter qualificação de elenco.
Então que a torcida pode esperar a mesma coisa que aconteceu na Série D, no sentido de entrega, de muito trabalho. A gente está trabalhando muito para tentar montar jogadores identificados com o clube, jogadores com o objetivo de crescer na carreira, de mudar o patamar mesmo, que eu acho que é dessa maneira que você consegue fazer equipes fortes quando você passa para os atletas que eles têm que mudar o patamar, né? De jogar em time grande. Então nós estamos buscando atletas jovens, atletas experientes que possam realmente entender o que o São Bernardo vai ser nesse Campeonato Paulista, porque é um campeonato muito difícil, você não pode entrar devagar, você tem que entrar muito forte, senão você não consegue recuperar, né? E os concorrentes aí, a gente pode 6, 7 clubes aí que também vão entrar muito forte, né? Nós sabemos disso, até por uns que estão jogando Série B, você pega o Guarani e o Oeste, né? Você pega algumas equipes como a Portuguesa e o 15 de Piracicaba, que estão mantendo o elenco de Série D, que não é fácil manter um elenco de Série D. O Água Santa, que está fazendo um trabalho já na Copa Paulista, pensando na A2, né, garipando, e também tem o poder, a gente sabe, como o Água Santa trabalha bem também. Aí você tem algumas equipes aí, o Rio Claro, que também sabe trabalhar, o próprio Audax, então assim, não tem vida fácil. O Nacional, que você estava falando que manteve Nacional, a base, né? Manteve a base, está jogando, está fazendo uma excelente Copa Paulista, né? Você vê o time nacional jogar, o próprio Taubaté tem feito isso agora também, né? De jogar a Copa Paulista e ver o que vai sair para você tentar sair na frente. Então, não vai ter vida fácil, não vai ser vida fácil, sabendo que temos que jogar no nosso melhor mesmo. E, assim, o que a torcida pode esperar é que nós estamos trabalhando muito mesmo para tentar surpreender nesse campeonato. Wilson, queria saber a respeito, você disputou a Série A2 esse ano no comando do Juventus, né? Faltou muito pouco para vocês chegarem, né? A gente viu o equilíbrio dessa Série A2, quando a gente viu que o Juventus ficou, se não me engano, na 7ª ou 8ª posição. Sétimo, né? Um ponto abaixo só da linha de corte ali das semifinais, né? Então, é um campeonato cada vez mais forte que dá para ficar ali equivalente a uma Série B, Série C do Campeonato Brasileiro, né? Não tenho dúvida, Derek. Perfeito. Eu acho que vale muito a Série C aí do Campeonato Brasileiro até uma equipe da Série B. Você vê que o Oeste, praticamente com o mesmo clube, quase caiu. E na Série B está invicto em casa. Né? O nível dos jogadores são alto, assim, são alto. Eu acompanhei alguns jogos da primeira divisão. Até não sei como esse ano caíram só 2 clubes na primeira. Eu achei que o nível não foi tão bom como foi o nível de 2016, né? É meu modo de ver. E vi algumas equipes na Série A2 jogando muito bom futebol. Bragantino jogava um futebol excelente, futebol para frente, alegre, né? O próprio São Caetano tinha uma equipe muito forte, né? Nosso time do Juventus foi um time também com uma folha baixíssima. Nós, o Batatais, se eu não me engano, mais ou menos a mesmo nível de folha. E também conseguimos jogar assim, um futebol bem interessante, né? Então, é um campeonato, e é muito perto. Se você pegar o time que foi pro descenso com o time que classificou, o nível não tem muita diferença. E é isso que faz esse campeonato ficar tão difícil. É como você pegar e tirando os 4 clubes ali da Série A do brasileiro, todos têm chance de... É que esse ano desconfigurou muito por causa do Corinthians, né? Mas se você pegar o nível das equipes, não tem diferença. E essa 2 é muito equilibrada. É muito equilibrado, então por isso que você não pode entrar devagar, porque às vezes não dá tempo. No Juventus nós não entramos bem na competição, até pela tabela que de 6 jogos nós jogávamos 4 fora, e nos prejudicou muito isso aí, algumas outras situações de estrutura, e porque senão com certeza nós teríamos classificado. Do acesso ou não, você sabe que o mata-mata são jogos atípicos. Fator para encerrar o São Bernardo? A gente está falando dos adversários, mas certamente todos eles também têm um pé atrás com o São Bernardo, que é um time que se acostumou nos últimos anos a jogar a primeira divisão, sim, a montar bons elencos, né? Você acha que isso também pode contar um pouco a favor do São Bernardo nas negociações que vão vir aí pela frente, já que financeiramente a gente sabe, né, que não vai ser possível competir com outras equipes, mas de repente, pelo nome que o São Bernardo construiu nos últimos anos, no convencimento dos jogadores a vir para cá? Tenho certeza. Isso é muito bem dito, porque assim, jogadores também quer segurança e quer trabalhar num lugar que as pessoas, que ele é respeitado, num lugar que tem estrutura. E o São Bernardo, joguei futebol há 20 anos, posso falar, porque fui atleta do clube também, é um time que respeita muito o atleta, respeita muito o atleta, a família do atleta, ele quer ver sempre o jogador bem. E isso passa, né, de boca a boca, que é uma empresa séria, né, e os jogadores querem isso. E sabe também que é um clube
que sai muito jogador. Hoje, o São Bernardo é um clube hoje negociador. Então, os atletas também pensam nisso. Então, ali você consegue, mostrando o projeto do São Bernardo, convencer algum jogador, mesmo que financeiramente não seja o melhor para ele naquele primeiro momento. Maravilha. Bom, vamos dar sequência então ao programa, falando agora da Copa Paulista, né? A gente teve aí São Caetano e Água Santa em ação neste fim de semana pela competição, ambos acabaram derrotados, né? O São Caetano foi a Santos, perdeu na Vila Belmiro por 2-1 do Santos B, enquanto o Água Santa visitou o Nacional, perdeu por 1-0, embolou todo ali aquele grupo 3, né, Fattori? Um grupo que agora está muito em aberto ali. A gente vê ali o São Caetano ainda na primeira posição, o Nacional vem logo atrás, seguido por Portuguesa e Água Santa. A Água Santa vinha de 3 vitórias seguidas, esperando que o São Caetano pudesse tropeçar para que ele assumisse a ponta. E quando o São Caetano tropeçou pela primeira vez, né, perdeu a invencibilidade na competição, a Água Santa também acabou perdendo, mas pode-se dizer que o resultado do Água Santa é um resultado natural diante do que o campeonato está se mostrando. O Nacional, apesar de ser um time aparentemente com investimento menor, um time vem, como o Wilson disse, já vem com uma base bem montada e vem fazendo uma boa Copa Paulista. Então, em casa, é de se esperar que se encontre dificuldade, né? Agora, o São Caetano talvez que tenha tido um resultado um pouco mais dolorido, apesar de o Santos, a gente sabe que talvez seja o time com melhor base no Brasil, revela jogadores assim, né? Todo ano sai 3, 4 ali da base, é um time sub-20 com jogadores rodados, jogadores que já passaram pelo profissional. Não tem a mesma motivação do São Caetano. O jogo foi na Vila, mas se esperava que o São Caetano pudesse se impor, até porque o Santos não vinha fazendo uma competição tão boa, né? Perdeu de 2-1, o São Caetano reclamou muito de um pênalti nos instantes finais do jogo, enfim, que pudesse dar um empate, mas eu acho que o resultado do Água Santa não dá para se preocupar tanto, que me parece um resultado natural de jogo. O São Caetano que tem que ter aquele cuidado agora para não deixar essa derrota mexer com o time e manter o nível de trabalho alto, como vinha sendo, e tocar para frente, que é a Copa Paulista aí, a tendência é que os dois se garantam a classificação com uma certa tranquilidade, né? Você compartilha da opinião do Fattori? E o Wilson acredita que os dois times aqui do Grande ABC consigam ir adiante nessa Copa Paulista? Eu acredito também. Acho que São Caetano e Água Santa são favoritos aí, até para classificação e mais na frente também. São equipes bem estruturadas, né? O São Caetano acho que melhor, porque já vem com uma base boa de anos aí, mas a Copa Paulista ela vai afunilar mesmo na segunda fase, né? Mas eu acho que nessa primeira fase, por mais que tenha umas dificuldades agora, até o Nacional também é equipe muito bem montada, mas tira muito proveito do campo também. O campo está muito ruim, né? E eu acho que o Água Santa, por ser um time técnico, né, teve muita dificuldade nesse jogo. E a respeito justamente da Copa Paulista, né? Uma competição que oferece ao campeão a vaga na Série D, ao vice a vaga na Copa do Brasil e mantém o pessoal em atividade, né? É uma competição importante também aqui no nosso nível estadual. E aquela, por uma questão de Série D, o São Bernardo não participou. A gente vê que outros concorrentes na Série D acabaram participando, né? Hoje, você acha que o Edinho e o Edgar, se voltassem no tempo, pudessem escolher, teriam participado da Copa Paulista? Ou você vê que não caberia no orçamento disputar as duas competições? Acho que era mais questão de orçamento, né? Porque, claro que se tivesse orçamento e elenco para isso, o Edinho e o Edgar teria disputado. Mas como foi uma transição também, eles estavam nessa época de transição e ter que decidir, eles não poderiam abraçar tudo porque não saberiam o que ia acontecer na frente, né? Lógico que se eles pudessem, eu tenho certeza que... E foi muito discutido sobre isso, né? Eu até queria disputar, o Edgar também queria, o Edinho também queria, mas infelizmente não ia dar para a gente conseguir administrar essas competições. E a Copa Paulista cada dia mais vai ser valorizada. Acho que a Copa Paulista vai crescer muito porque você pega hoje tem equipes da A2 jogando a Copa Paulista até de equipe de A3. Um exemplo, se o Tabuão ganha a Copa Paulista, ele está na Série D, independente que ele é uma A3, né? Isso. E aí o Tabuão pode subir jogando A3 e vira no Série C. Então a Copa Paulista vai ser cada dia mais valorizada esse campeonato. Tenho certeza que a Federação Paulista está buscando muito mais até investidores, patrocínio para que seja mesmo que as outras equipes consigam também participar. Mas eu acredito muito nessa competição de Copa Paulista do segundo semestre. Acho que cada dia mais ela vai ficar mais valorizada e mais competitiva. Maravilha. Agora falando a respeito do Campeonato Paulista da segunda divisão, a gente também teve os dois times do Grande ABC em ação e ambos também acabaram derrotados. O Mauense perdeu em casa do 15 de Jaú por 2-0, enquanto o Sport Clube São Bernardo visitou Oswaldo Cruz, perdeu por 3-1. Ambos ainda têm chances matemáticas de classificação para a terceira fase.
o Sport Clube São Bernardo, né, o Cachorrão, ainda tem uma certa vantagem, está ali na segunda posição, na zona de corte ali de classificação, enquanto o Mauense acabou caindo para a última posição de sua chave, né, Fattori? Também ambos os grupos muito embolados, né? Exatamente. Os dois dependem, digamos assim, das suas próprias forças para se classificar. O Mauense precisa ganhar do América lá em Rio Preto, é muito difícil, a gente sabe, mas enfim, depende dele, precisa fazer 2 gols do América lá. E o EC tem uma condição um pouco mais tranquila, ele precisa de um empate na última rodada contra a Francana. Então é um resultado que se espera que o EC consiga fazer com uma certa tranquilidade, só que no futebol a gente sabe que é tudo muito traiçoeiro, né? Se você entrar para empatar, você acaba perdendo o jogo, fica fora e acabou o ano também, né? É um jogo que decide aí o restante da temporada. O Wilson tá falando que esteve lá, né? No Mauense, perdeu o jogo pro 15, mas atuou bem, então mostrou uma disposição ali em casa e tentou confirmar o resultado, mas nem sempre acontece, né, Wilson? É verdade, eu já vi os dois times jogar, tanto o Sport Clube como o Grêmio Mauense, e eu gostei muito das duas equipes, né? Achei que tem valores individuais muito bons, muito bem trabalhado, tanto o Sport pelo Ricardo como o Borelli no Grêmio. E foi uma pena mesmo esse jogo da Mauense, porque fez um primeiro tempo muito bom e no segundo tempo acabou que, mesmo com um jogador a mais, não conseguiu fazer o placar. E estou torcendo muito para as duas equipes, é muito difícil, como você falou, mesmo jogar lá em Rio Preto, mas pelos valores que eu vi da Mauense tem chance sim. O Sport Clube também, acredito muito também que eles vão passar. Isso aí, toda sorte então para as equipes aqui da nossa região que possam aí no fim de semana concretizar a passagem à terceira fase, aí muito próximo de um acesso para a Série A3, que já é uma competição ainda mais visível, mais qualificada, com certeza também mais reconhecida. Então esperamos aí que tanto o Cachorrão quanto a Locomotiva estejam aí na terceira fase daqui a algumas semanas. Aliás, na semana que vem, tá certo? Agora falando de Campeonato Brasileiro, né? A gente teve, por enquanto, só 2 times paulistas em ação, pelo menos entre os 4 grandes, né? Teve a Ponte também, mas teve só 2 em ação por enquanto, né? O São Paulo, que recebeu o Cruzeiro no Morumbi, e numa grande tarde, aliás, manhã, né? Uma grande manhã do Hernanes, fez 3-2 em cima do Cruzeiro, Fattori. Olha, eu assisti o jogo e o torcedor de São Paulo vai sofrer pro restante da competição, porque me parece, não sei se o Wilson viu, me parece um time sem intensidade, sem vontade. Apesar de ter bons nomes, é inadmissível você pegar o elenco de São Paulo e ver o São Paulo disputando para não cair com um time como tem hoje, né? Foi montado durante a competição, a gente sabe de tudo que aconteceu, só que é um time sem pegada, dá até raiva de você assistir e perceber que o Cruzeiro, com time reserva, visitante, me parecia que tinha um ímpeto maior do que o São Paulo no Morumbi, com 50 mil pessoas na arquibancada, né? Então eu acho que o torcedor vai sofrer com esse time, é um time que o Dorival tá tentando. Tem algumas peças, a lateral direita é um problema crônico de São Paulo, não resolve, já tentou-se o Bruno, o Marcinho, o Buffarini, o Araruna, tentou-se várias alternativas, não resolve, né? O Rodrigo Caio, que era o jogador de confiança do treinador, me parece, jogador de seleção brasileira, me falhou grotescamente no jogo, que também cai um pouco a confiança do jogador. A gente sabe que por mais que ele tenha confiança no trabalho dele, ele errar num momento desse acaba perdendo um pouco também da confiança. E por sorte, tudo conspirou que o Hernanes acertou uma falta espetacular no final do primeiro tempo, quando você imaginava que São Paulo, com 1-0, com 50 mil na arquibancada, teria um segundo tempo bem mais tranquilo. Falhas individuais, como disse, do Rodrigo Caio, de falha de atenção no gol do Sassá, acaba fazendo com que o jogo voltasse àquela angústia do torcedor. Mas conseguiu a virada, o 3-2, um jogo polêmico, o pênalti em cima do Gilberto, que é aquele pênalti que se perguntar para 10 pessoas, 5 daria, 5 não daria. Depois também a polêmica no final da partida. Enfim, foi uma manhã agitada para o São Paulo, mas acho que de tudo isso que tira para o torcedor é que o final da temporada não vai ser tão tranquilo como muitos imaginavam, não. Você tem essa mesma visão, Wilson? E o que você acha? Aquela história de time grande não cai é mais coisa de torcedor, né? Que se não for um planejamento bem feito, cai quem tiver que ser. Como é que você vê? O São Paulo vai passar mesmo esse nervoso aí, essas 18 rodadas que faltam? Tem time para sair? Não, eu concordo. Não vai ser fácil, não. Eu também acho assim. Eu acho que não cai. Até porque eu acho que tem alguns elencos que vão brigar ali embaixo não vão conseguir manter essa pedalada, mas o São Paulo realmente é um time que não passa confiança nenhuma, né, para a torcida. Eu acho que até pelo próprio treinador, quando melhora um setor, o outro setor desequilibra. Por isso, pelo planejamento, foi um planejamento, isso
totalmente equivocado. Você montar uma equipe dentro do Campeonato Brasileiro é muito difícil. Então, o São Paulo realmente é preocupante a situação de São Paulo. Não pelos jogadores individualmente falando, mas é para você montar mesmo, encaixar as peças em cima de um campeonato que você não tem respiro como é o brasileiro. O Rogério Ceni, na sua visão, foi um pouco equivocado, não sei se da diretoria ou até dele próprio, assumir um São Paulo logo como primeira experiência da carreira? Eu acho que não era a hora dele assumir, mas já que colocaram, eu acho que também não poderia ter demitido. Eu acho que usaram um pouco o Rogério para apagar alguns incêndios no São Paulo, e ele acabou aceitando, acreditando muito nele, né? Mas eu acho que não era o momento ele já pegar uma responsabilidade dessa. Por nunca ter trabalhado e ficou um tempo afastado, pouquíssimo tempo, né? E acho que se ele realmente tivesse esperado um pouco mais, feito algum trabalho mesmo dentro do próprio São Paulo, né? E depois assumido o time, que seria a ordem natural das coisas. Mas eu acho também que usaram o Rogério em algumas situações e acabou sobrando para ele. É verdade. E quem parece que está na corda bamba também é o Cuca no Palmeiras, né? Palmeiras eliminado semana passada na Copa Libertadores, né? Perdeu nos pênaltis do Barcelona do Equador e acabou empatando nesse fim de semana, né? Cedeu um empate aí pro Vasco no fim da partida, 1-1. Fator, e um jogo que não foi lá grandes coisas, né? Mas esperava-se que o Palmeiras saísse com esses 3 pontos lá do Rio. Olha, um jogo na televisão, Dia dos Pais, depois do almoço, quem assistiu, conseguiu terminar o jogo acordado, merece um prêmio, porque o jogo foi muito fraco tecnicamente, fraquíssimo. O Vasco tem um time muito limitado, não fazia gol, acho que há 3 jogos que não conseguia fazer gol. Voltou o Luiz Fabiano, pra você ter uma ideia, o Luiz Fabiano com 30 e poucos anos, é uma referência absurda dentro das opções do Vasco, então ele voltou, foi bem, na medida do possível. O Luiz Fabiano é aquele batalhador, trombador, não tem habilidade, mas dentro da área ele resolve, né? E o Palmeiras, com um time que tem, a exemplo do São Paulo, eu digo do Palmeiras também, acho que com um time que tem se esperava muito mais. Do Palmeiras individualmente, alguns jogadores muito abaixo do que pode render, não sei o que está acontecendo, às vezes a gente fala de fora, a gente não sabe se o jogador está passando algum problema de dificuldade, de conseguir ali dentro do esquema do treinador, conseguir render o que ele rende em outros clubes, mas é estranho você ver o Palmeiras da forma como tá jogando, e como o Palmeiras contratou aí acho que 19 ou 20 jogadores no ano, e torce desesperadamente para o Moisés se recuperar, porque me parece que seja a única alternativa para o Palmeiras conseguir ressurgir e confirmar a vaga entre os 4 aí que vão direto para a Libertadores, porque o Cuca, na minha avaliação, é um treinador que não é esse salvador da pátria. Desde o ano passado eu já disse isso. O Palmeiras ganhou o campeonato cruzando bola na área, e o Gabriel Jesus, uma fase espetacular, fazendo os gols. Você não via desde o ano passado nenhuma alternativa de jogada, e esse ano da mesma forma. O Palmeiras foi eliminado com o Barcelona cruzando bola dentro da área. Trouxeram o Borja para tentar resolver, suprir a ausência do Gabriel, não deu certo. E o Palmeiras não tem alternativa de jogada. Tanto que o gol que saiu foi do Guerra, com 1,72, se não me engano, dentro da área de centroavante, porque é a alternativa do Palmeiras, jogar bola dentro da área. Você não vê o Palmeiras fazer gol com um pivô, trabalhando de pivô, ultrapassagem, como o Corinthians faz muito, com os volantes entrando dentro da área, é difícil. Então acho que o Palmeiras também vai sofrer. Eu acredito que vai brigar e continuar brigando na parte de cima da tabela pelo elenco que tem, mas o Cuca, eu não sei se continua o campeonato, até por ele mesmo, me parece que ele está incomodado pela responsabilidade que ele assumiu e de continuar. Mas enfim, foi um jogo sofrível. É verdade. O Brasil tem um pouco dessa cultura, né, Wilson? Primeiro que sempre sobra para o treinador, né? Como é que você vê essa situação, tanto do Cuca quanto do Palmeiras? Palmeiras que tem o elenco mais caro, fez um investimento gigantesco, mas em campo não está funcionando, né? Também é planejamento, né? Por mais que eu acho que tem coisa que eu não entendo, né? Porque primeiro o Palmeiras, eu concordo que foi um jogo terrível. Acho que o Vasco é um sério candidato, né? O Palmeiras é um time que não é um time que te dá gosto de ver jogar hoje, né? De falar, é um time que eu vejo muito desorganizado, muito erro atrás, defesa marcando individual. Não é um futebol que eu como treinador, goste de ver. Mas eu acho que o planejamento do Palmeiras foi totalmente equivocado, porque você monta um time em cima da filosofia de um treinador. Traz o treinador em dezembro. Você monta uma filosofia em cima do treinador. E assim, o treinador foca o que é a Libertadores, o projeto dele. Ele estava classificado, por mais que estava em trancos e barrancos ali, estava classificando o time ali. Ganhou alguns jogos aos 46, eu entendo
o Palmeiras não estava jogando bonito, né? E esse ano tá jogando, depois que ele foi embora, tá jogando pior. Não estou dizendo que o Eduardo ia salvar o Palmeiras, eu digo de planejamento, como as pessoas mudam através de alguns resultados. Então, assim, o Eduardo traz os jogadores pro Eduardo Batista, junto com a diretoria. Manda o Eduardo Batista, traz o Cuca de novo. Não consegue dar o padrão numa equipe, vai sobrar pro treinador, né? Mas eu acho que é errado, né? Sobrar pro treinador. Agora, nesse momento, vai acabar sobrando pro Cuca. Acho que ele mesmo tá incomodado, ele já tá começando a perder a paciência. E eu também hoje, é ruim falar com o seu treinador, não vejo o Cuca arrumar solução e não vejo ele conseguir ter essa ideia de jogo que todos que esperam do Palmeiras. Agora, é impossível. A mesma coisa o Inter de Porto Alegre no passado. Monta um time pro Argel, aí coloca o Falcão, que é totalmente complicado, e traz o Celso. Então, assim, são algumas coisas que eu não consigo entender no futebol brasileiro. Então isso teria que parar, porque sempre é o treinador que é o culpado, né? Em relação ao Palmeiras, precisa ver se o treinador teve participação em alguns jogadores que claro. Felipe Melo, por exemplo. Então, todo mundo conhecia o estilo aí, dele. Assim, né? Você pega o Felipe Melo, você tinha o Gabriel do Corinthians, né? Ou fez não ficaram com o Gabriel para trazer o Felipe Melo. Agora o Felipe Melo não serve. Será que a posição precisava mesmo dessa posição do Felipe Melo? Então essas coisas. Será que o Felipe Melo era interessante? De repente não era interessante, porque a gente não tinha mais um volante, ele ia jogar de terceiro zagueiro, né? Enfim, como ele jogava lá Então, assim, os caras, na verdade, eles brincam com todo mundo. Eles brincam com o treinador, eles brincam com torcedores, brincam com a imprensa, porque não falam a verdade, né? Então é complicado. Então o treinador não pode falar o que ele pensa, né? Porque eu lembro, nos anos 90, onde eu comecei também a jogar futebol, você falava com o treinador o que você queria, né? E questionamentos com os jogadores. Hoje não... Tinha melindre, né? Hoje em dia... até melindre, não pode falar, tem que pensar o que você vai falar. Então, assim... Agora, é um absurdo o que fizeram com o Palmeiras, na minha opinião. O dinheiro, e assim, como eu falei, o dinheiro, mas é um absurdo o Palmeiras ter feito um planejamento desse. É um absurdo você mandar um treinador embora, porque ele brigou com a imprensa, porque ele desabafou. O cara foi ele, cara. O cara foi ele. E não tô aqui defendendo Eduardo que ele Batista. Era passivo, né? Poderia ser outro treinador aí. Eu tô dando um exemplo que, assim, você montar um projeto gigantesco como que é o Palmeiras hoje, né? Com todo o elenco que tem, com todo o dinheiro, a estrutura de trabalho que o Palmeiras tem, o Palmeiras hoje vai ser uma das melhores estruturas do mundo. E vai continuar crescendo. Só que assim, então você não pode brincar com essas coisas. Brincar com o profissional. E pra mim o Palmeiras brinca com os profissionais. Meu modo de ver. É verdade. E se o Palmeiras tá nessa situação, entre aspas, caótico, o Corinthians, né? Nada de braçada no Brasileirão, nem precisou jogar essa rodada, né? O jogo contra a Chapecoense foi adiado. Continua numa situação muito confortável, porque Grêmio e Flamengo acabaram derrotados, Palmeiras empatou, como a gente disse há pouco. Qual que é o segredo do sucesso desse Corinthians? É o Carille? É o elenco? É a estrutura? É tudo? Eu acho que é uma junção, mas assim, sinceramente também, a gente também não pode ser aqui hipócrita. Se o Corinthians tivesse com muito dinheiro, o Carille não era o treinador, né? E é um baita cara competente. Eu conheço o Carille foi meu companheiro, tanto ele como nós, com o Fabinho, que são os três que estão na comissão, nós fizemos os cursos CBF junto, na mesma turma. E o Carille é um cara assim, cara, quando eu fui ser treinador, eu encontrei o Carille em 2015, que eu ia ter a primeira oportunidade. E nós jogamos juntos no Corinthians. E a gente conversou de futebol, eu fiquei impressionado, Derek, fiquei impressionado com as coisas que ele me falou, de toque, me dá humildade, de abrir a sabedoria. Que o cara, quando não tem medo, ele passa o conhecimento, né? E ele me passou algumas situações, e a gente está falando na época de compactação. E ele sempre teve preparado, mas é um cara muito sereno, um cara muito equilibrado. Você nunca vai ver o Fábio perdendo ou ganhando, vai mudar. É muito legal o jeito dele. E ele está preparado, estava preparado. Só que eu tenho certeza que o Corinthians, e ele foi muito inteligente, ele trouxe uma comissão bem sistêmica do jeito que ele trabalha. A estrutura do Corinthians também é fantástica para trabalhar e os resultados ajudaram, né? Mas eu também tenho certeza, se o Corinthians tivesse com dinheiro, não acredito que colocaria ele para ser o treinador esse ano. Mas até para o Corinthians não ter Libertadores, e ele está no clube há muitos anos, deram essa oportunidade. E ele aproveitou a oportunidade porque estava preparado, né? E eu acho que isso pode ser o caminho também, você preparar os treinadores, que nem... Eu tenho certeza, se daqui uns anos o Fábio for para uma coisa melhor ou fora, né? Eu tenho certeza que o Loz vai ser o treinador do Corinthians.
né? Porque os caras estão preparando. Então eu acho que o Corinthians, essa vai ser a sequência natural das coisas, né? Mas o Corinthians está de parabéns. Você vê que ele deu sequência ao trabalho de Tite, mudou um pouco a característica do time, colocando o meio campo a mais ali, dando uma liberdade para os laterais, mas a estrutura é a mesma, né? Então o Fábio, é fantástico o trabalho dele. E nesta segunda-feira, a rodada do Brasileirão tem sequência, né? O Santos joga nesta segunda-feira. O Leverkusen fez algumas alterações nesse Santos aí, né, Fattori? Ele resolveu poupar 3 jogadores que já vinham desgastados, aí o David Braz, Copete e Bruno Henrique não jogam, né? O Santos me parece que tem, dentre os 4, ao lado do Corinthians é o elenco mais limitado, então assim, você tem que pensar muito na hora de poupar, porque quem entra não tem a mesma qualidade técnica de quem sai. O Santos tem 11 jogadores bem competitivos, eu acho, né? Voltando agora ao Gustavo Henrique, que é muito importante, vai estar no banco também, contra o Fluminense. Eu acho que o Santos tem um bom time, mas não tem um bom elenco, né? Então acho que o Levir tá queimando a cabeça aí para ver se dá um descanso pro cara, porque a gente sabe que o jogador também às vezes pede, ele quer jogar, tudo, mas o jogador às vezes precisa dar uma descansada. E vamos ver como que o Santos se sai aí com alguns jogadores. Devem entrar o Thiago Ribeiro e o Hernandes na frente e atrás o Fabiano Nogueira, né? O torcedor já deve dar aquele arrepio. Ou o Gustavo Henrique tá voltando, acho difícil ele começar o jogo, até por ser uma reestreia dele, né? Depois de 11 meses parado, então acho difícil que ele comece. Para você, Wilson, é surpreendente ver o Santos nessa condição de um dos 4 primeiros colocados, tendo em vista, é um clube que investiu menos que os rivais, principalmente que o Flamengo, que o Palmeiras e que o Grêmio, que o próprio Atlético Mineiro, né, que está decepcionando bastante, mas parece que, apesar da troca de Dorival por Levir, o time consegue se manter ali, não perde já há algum tempo, enfim, tá bem posicionado o Santos, né? O Santos tem jogado bem, apesar do elenco enxuto no sentido de qualidade, né? Mas ainda apostando alguns garotos ali que ainda tá precoce, mas ainda estão conseguindo. Mas o Santos tem conseguido manter um padrão de jogo muito, muito legal, interessante, um padrão ainda ofensivo, né? Apesar que sofreu muito com o Atlético Paranaense em casa. Né? Mas o Santos é uma equipe que está surpreendendo, sim. Eu não esperava o Santos ali entre os 4, até porque está jogando a Libertadores. Achei que o elenco enxuto dessa maneira, que ia priorizar bem a Libertadores, mas está conseguindo manter a regularidade nas 2 competições. Então tem que dar parabéns pro pessoal do Santos. Agora, Wilson, você que era goleiro, tirando todo o contexto, Vanderlei ou Cássio? Se você tivesse ali no lugar do Tite ali. Não, se eu fosse o Tite, assim, para nós estamos de fora, eu levaria o Vanderlei. Mas se eu fosse o Tite, eu levaria o Cássio. Pela confiança no trabalho. Pela confiança no trabalho, de conhecer. Apesar que eu acho que o Tite vai levar o Vanderlei também na outra convocação, até porque, para ver o Vanderlei de perto, até por merecimento, até ele tem muito tempo para decidir, né? Porque o Alisson jogando agora na Roma, dificilmente, e o time do Brasil muito organizado, ele não vai dar brecha nos jogos, né? Eu não acredito. Então são briga por 2 goleiros, outras 2 vagas, né? Então eu acho que o Vanderlei vai ter sua chance, que merece, mas com a cabeça do Tite eu também levaria o Cássio. Aproveitando essa deixa que o Fattori apresentou, Wilson, a respeito justamente dessa posição de goleiro na seleção, que é a que você conhece como ninguém. O Brasil está bem servido de goleiro, obviamente que já teve grandes goleiros na história, mas como que você vê hoje? O Brasil está bem servido, o Diego Alves voltou, né, para jogar no Flamengo, quem sabe aparecer um pouco mais. Temos o Vanderlei, temos o Cássio, temos o Diego Alves, o Ederson, enfim, o City. Exatamente, que foi o Manchester City, enfim, temos goleiros bons também, né? Não, o Brasil está bem servido, né? O Alisson agora jogando, tomara que ele consiga dar a sequência que ele necessita. Tem alguns outros goleiros que não estão jogando na Europa, que é o caso do Rafael, que era do Santos, que também, tinha outro do Atlético Paranaense também, que está muito bem, também na Itália também. Então o Brasil está bem servido. Ainda eu acho que não tem como, assim, não chegou o nível do Dida, do Rogério, do Marcos. Acho que esses 3 aí realmente foram o craque do gol. Eu acho que os 3 aí foram com o Tafarel. E o Júlio César também por um bom momento, né? Mas eu acho que esses goleiros, principalmente o Edson e o Alisson, tem tudo para chegar no patamar desses goleiros brasileiros. Legal. Mudando o assunto agora para esporte amador, né? A gente teve aí no fim de semana medalha de bronze para o Brasil no Mundial de Atletismo lá em Londres, né, Fattori? O Caio Bonfim na marcha atlética conseguiu faturar o 3º lugar. Exatamente, o Caio, que aqui na Olimpíada do Rio de Janeiro confidenciou aí que
Ele é discriminado durante os treinos, muita gente não entende, né, a competição, a marcha atlética, que é aquele esporte que o atleta não pode tirar os 2 pés ao mesmo tempo do chão. Então, eles têm uma movimentação característica. Ele falou, né, que ele era hostilizado muitas vezes e representando o país. Tá né? com vergonha de falar que o cara... Porque parece que ele anda rebolando, pô. Exatamente. Chamavam ele de afeminado. Exatamente. E assim, você vê ele representando o país dele o país dele na Olimpíada, em casa, e ainda assim ser hostilizado, né? E mereceu, foi mérito total dele. Ele fez uma prova de recuperação, ele estava em 14º ali na reta final da prova e tirou a superação do atleta. Às vezes é individual, nada mais importava para ele do que ele tentar finalizar a prova da melhor maneira. Então ele realmente fez um sprint espetacular, acabou passando 1 por 1 e chegou ali numa chegada também muito apertada, acabou ganhando a primeira medalha de bronze do Brasil na marcha atlética, a primeira do Mundial também. O Brasil, que é um país que já teve muitos atletas importantes no atletismo e nos últimos anos está carente de ídolos no atletismo. Depois da Mallory, que parou, agora tem o Thiago Braz, que conseguiu na Olimpíada, mas enfim, o Brasil é uma modalidade onde o Brasil ainda busca bons atletas, bons resultados, e não dá para desprezar que um bronze no Mundial é um resultado espetacular. Sem dúvida. E já a seleção feminina, seleção brasileira feminina de basquete, pela primeira vez em muito tempo, né, a segunda vez na história, ficou fora do Mundial da modalidade, né, perdeu para Porto Rico na disputa do 3º lugar da Copa América, tá fora e, enfim... É hora de renovar o basquete feminino, Fattori? Você que tão bem conhece a modalidade, né? Na verdade é o primeiro campeonato depois da nova gestão, digamos assim, do CBB, novas comissões técnicas. Então, assim, não dá para cobrar de imediato um bom resultado, mas assim, também não dá para digerir com naturalidade uma eliminação, ficar fora de um Mundial, ainda mais perdendo para equipes como Porto Rico, que é a primeira vez que vai para o Mundial, sem expressão alguma no cenário do basquete feminino. Então o Brasil teria por obrigação, mesmo que passa para um momento de reconstrução, ter ganho pelo menos de Porto Rico. Óbvio que ganhar de Canadá, ganhar de equipes que já estão mais consolidadas é mais complicado, não dá para cobrar, mas de Porto Rico era que se esperava que o Brasil conseguisse o resultado. É difícil, porque agora o basquete sugaram, digamos assim, toda a energia que tinha nos últimos 10 anos. Aí depois o Brasil teve boas gerações, não houve renovação na seleção brasileira, tanto que essa própria seleção, as principais jogadoras ainda são as veteranas. Então o Brasil vai demorar para voltar a vislumbrar em um título mundial, uma classificação reta final de Olimpíada. Mas eu acho que o trabalho, se for bem feito, o basquete, o povo brasileiro adora o basquete. Isso é fato. Você vai no Ibirapuera de domingo, as quadras estão lotadas de gente jogando basquete. Então, assim, tá no sangue do brasileiro. Resta que a organização seja bem... A confederação faz uma organização, seja honesta com o atleta, isso é importante, né? Houve aí até... problema de atleta não querer defender a seleção brasileira. As próprias jogadoras eram motim ano passado. Isso é absurdo você pensar do atleta. Não é ela que não quer defender, ela não quer porque tem alguma coisa muito grave por trás, né? Então vamos esperar que esse trabalho de reconstrução seja bem feito. É um golpe duro, mas infelizmente aconteceu, e agora é ver onde foram os erros e tentar consertar, e que o masculino não cometa os mesmos erros do feminino. É verdade, o Brasil é o país do futebol, mas é o país de todos os esportes, né, Wilson? Nossa, e o basquete, né? Eu acho que tudo passa, vocês podem até falar melhor, pela educação na escola, né? Eu acho que se tiraram muito o esporte da escola, e eu vejo o incentivo mesmo, né? Eu acho que, de novo, o governo tinha que incentivar, fazer mais programas de incentivo ao esporte amador, e para conseguir realmente o basquete, que já não deu tanto orgulho, né? Voltar a ser. E quando eu vejo ser um atleta mesmo, para começar para ser de ponta, de alto nível, muito sofrido, o cara tem que passar por muita coisa, né? Eu acho que no nosso país, com tanta gente, nesse momento que nós estamos vendo político, né, cara? Eu acho que o esporte ainda é o melhor caminho, né? E o basquete tá no sangue do brasileiro, não tem como, né? O vôlei passou, mas a gente sabe que o basquete que era o segundo esporte, né? O vôlei passou para a organização, justamente. Pela organização, então, e o basquete tá aí, que tá só começar a dar o chip tá lá, precisa ativar, né? Para todo mundo voltar a ser o nosso, mas eu tenho certeza também que se tivesse investimento, se organizar, né, as pessoas realmente não visar o né, o próprio interesse, né? Na verdade, o brasileiro o problema do Brasil é esse, é que as pessoas não vê o interesse do país e vê o interesse próprio do que
E isso passa muito no esporte também e é uma pena. É verdade, uma pena mesmo. Se eu não me engano, desde 59 o Brasil não ficava de fora do Mundial de Basquete Feminino. Então, agora vamos esperar então a próxima vez para ver se o Brasil consegue voltar, mas realmente, como o Fattori disse, essa renovação é necessária. Houve uma lacuna muito grande, né, na geração pós Paulo, Hortência e Janete, né? Acredito que depois tem essa lacuna aí, quem sabe a gente torce muito para que o basquete volte a ser forte. A gente que é de uma região que o basquete sempre foi muito poderoso, né? A gente vê aí o Santo André, da Laís Helena, e as outras cidades também que sempre tiveram grandes nomes. O Bruno, né, que agora é o treinador de Santo André, que estava aí na comissão técnica do feminino, a gente torce para que ele também seja uma das pessoas que consiga fortalecer esse basquete feminino novamente, não só aqui na região, como no país, e levando o Brasil para o mundo afora aí novamente forte. Tá certo? Bom, destaques finais do Diário Esportivo dessa segunda. Wilson? Obrigado. Estou sempre à disposição aí. É sempre bom estar falando de futebol, de esporte em geral, principalmente da nossa região. Fattori? Agradecer a presença do Wilson, que foi bem esclarecedor aí para o torcedor de São Bernardo, principalmente, que está órfão de notícias, né? E está ansioso. Acho que imagino que o torcedor quer ver o time jogar, né? E aí esse período sem jogo é terrível, porque passa o final de semana, todo mundo jogou e seu time não, né? Então, trazer notícias para esse torcedor acho importante. E meu destaque final, Mojimirim. A gente acabou não falando, né? Um time tão tradicional quanto o Mojimirim, que já pôs medo em times grandes, já fez campanhas espetaculares. Esse final de semana os jogadores se recusaram a entrar em campo, perderam para o WO. Deve ser eliminado aí da Série C, deve se confirmar aí a saída do time da competição. É uma pena porque é um time muito tradicional aqui em São Paulo, é um time que tem uma história muito, muito, muito interessante, estava sempre disputando as primeiras divisões e financeiramente está mergulhado em dívidas aí. Vamos torcer para que aconteça alguma coisa ali que mude a gestão e consiga recomeçar, seja lá de onde for, né? Porque a gente sabe que pode haver punições, pode ter que ficar afastado das competições, mas enfim, vamos ver como vai se desdobrar isso, mas é uma pena, né? É verdade. Também queria agradecer a presença do Wilson aqui. Obrigado por ter aceitado o convite de participar do Diário Esportivo. Semana que vem a gente está de volta com muito mais informação, muito mais do futebol e do esporte da região, do Brasil e do mundo. Continue interagindo conosco pelo nosso e-mail, diarioesportivo@dgbc.com.br, também no Instagram, @esportesdgbc. Semana que vem, então, a gente está de volta, tá certo? Boa semana a todos, um abraço, valeu, tchau!